Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Que prazer, que felicidade estar retornando a esta casa junto com os irmãos. Alguns aqui eu já conheço, outros eu não conheço. Mas é bom saber que o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem salvado almas, trazido almas para este lugar. E eu tenho certeza que o nome dele vai continuar sendo glorificado. Glorifico a Deus pelo pastor dessa igreja, irmão Jair Porto, sua esposa. Deus continua abençoando a vida do ministério de vocês. Os pastores Jair Porto têm nos ajudado no ministério, sempre nos convidando, estendendo a mão. Sou grato, minha família é grata por essa igreja, por essa porta aberta. E que o Senhor continue falando ao teu coração essa noite. Por favor, meus irmãos, abra a sua Bíblia. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. A partir do versículo 5. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Se podemos ler, digam amém. Amém. Glória a Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se exalte todo nome do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, os nossos sentimentos revelam muito sobre nós. Os nossos sentimentos falam muito sobre o nosso caráter. Paulo veio escrever a uma igreja ao qual ele tinha muito sentimento. Ele retrata no capítulo 1 que ele tem um sentimento por esta igreja. Ele tem amor, mas ele diz que sente muita saudade deste povo. Por que isto? Porque a igreja em Filipos, aos Filipenses, foi a primeira igreja que Paulo pregou na Europa. Em sua segunda viagem missionária, que está registrado lá em Atos capítulo 16, versículos 6 a 40, Paulo ele vai fundar ali a igreja em Filipos. No momento em que Paulo está escrevendo esta carta, ele está preso. Esta epístola faz parte de uma série de cartas que é denominada Epístola da Prisão, porque Paulo está preso, mas mesmo assim ele não deixa de pregar o Evangelho. Paulo está preso, mas mesmo assim a sua voz continua indo por meio das cartas. Ele está preso, mas ele decide mesmo assim continuar pregando o Evangelho. Ele está com saudade deste povo, ele quer ter notícias sobre este povo, então ele escreve esta carta e ele relata o seu sentimento. Ele diz que no versículo 8 do capítulo 1, Aleluia, Deus. porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, entranhável afeição de Jesus Cristo. Paulo sentia saudade daquele povo tão grande que ele quer ter notícias sobre aquele povo. Ele quer saber sobre aquele povo. Ele quer saber sobre aquela igreja que estava ali. Existe um sentimento de Paulo, mas Paulo vem deixar claro que o seu sentimento não é o maior aqui. O seu sentimento não era o maior a quem aquela igreja devia olhar. Paulo diz que o sentimento ao qual este povo devia ver e desejar ter
é o sentimento de Cristo Jesus. Ele diz no versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo para aquele povo: eu estou sentindo saudade, eu tenho amor por vocês, mas o sentimento que deve permanecer no coração de vocês é o sentimento de Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Versículo 6: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. O primeiro sentimento que Paulo vem destacar aqui e que ele deseja que essa igreja tenha é o sentimento de renúncia. Por quê? Porque quando Cristo decide vir à terra, quando Cristo coloca em seu coração o sentimento de morrer por mim e por você, ele renuncia às glórias do céu, ele renuncia à coroa de ouro, ele renuncia o trono, ele se abstém e decide vir à terra como servo, como homem, para morrer no meu e no teu lugar. Quando Deus ele olha para a terra, ele sente amor. Ele vê um povo que precisa de salvação. Ele vê um povo que precisa de perdão. Então Cristo ele desce e é feito em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mas observe que Cristo ele renunciou. Cristo renunciou, e Paulo está dizendo para esses irmãos que estão em Filipos: olha, assim como Cristo renunciou, vocês também precisam renunciar. Assim como Cristo renunciou, vocês também precisam deixar. Cristo deixou os céus, mas vocês precisam deixar a terra. Cristo deixou as glórias do céu, mas vocês precisam deixar os prazeres desta terra. Para quê? Para alcançar a salvação, para alcançar a glorificação, para alcançar a vida eterna. Será que você pode adorar o Senhor nessa noite? Esse é o sentimento que Paulo vem retratar aqui. E agora eu te pergunto, qual é o mais fácil, meus irmãos? Qual foi o mais difícil, melhor dizendo? Cristo deixar o céu para vir, ou você deixar a terra para ir? O que é mais difícil? Foi mais difícil para Cristo ou para você? Cristo deixou a glória do céu para vir a esta terra sofrer. Mas você precisa deixar os prazeres desta terra para subir, para ir para a glória. É necessário haver esse sentimento de renúncia dentro do nosso coração. E é esse sentimento que Paulo vem falar aqui para os irmãos em Filipos. O sentimento de renúncia. O sentimento de renunciar ao mundo. O mesmo sentimento que Cristo teve, nós também precisamos ter. Cristo renunciou. Ele renunciou por quê? Ele renunciou por amor a mim e por amor a você. Ele renuncia por amor. Se você ama a Cristo, se você ama o Evangelho, se você ama a igreja de Deus, você vai renunciar. Você vai renunciar ao pecado, a mentira, a falsidade. Você vai renunciar aquilo que não agrada a Deus. Cristo renunciou. Ele renunciou o trono de glória por uma cruz. Ele renunciou a coroa de glória por uma coroa de espinho. Ele renunciou às estradas de ouro pelas estradas que levaram ele até o Gólgota. Mas eu quero te dizer nesta noite, meus irmãos, que todo esse sacrifício de Cristo, tudo isso que ele fez, foi por amor a mim e por amor a você. Foi por amor que você veio aqui. Foi por amor que Cristo te trouxe aqui. Foi por amor que ele renunciou. Foi por amor. Não foi por sua própria vontade. Não foi por causa de você mesmo. Foi porque Cristo olhou lá de cima e disse: eu vou amar este povo. Eu vou sofrer por este povo. Eu vou renunciar por causa deste povo. Vai ter pregos nas minhas mãos por causa deste povo. Vai ter coroa de espinho na minha cabeça por causa deste povo. Eu vou carregar uma cruz pesada por causa deste povo. Eu vou ser colocado no meio de 2 ladrões por causa deste povo.
povo. Eu vou sofrer chicotadas que vão arrancar pedaços da minha carne por causa deste povo. Ah, meus irmãos, eu quero te dizer nessa noite, se o homem disse que você não tem valor, na cruz Deus provou o teu valor. Na cruz Deus se sacrificou por você. Na cruz Deus renunciou por você. É necessário haver essa renúncia. É necessário haver esse sentimento. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É necessário renunciar. Versículo 7. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele desce. E quando ele desce, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Mas observe que para servir ao reino, para ser servo, Cristo nos deixa uma importante lição aqui. Muitos de nós desejamos ser servos de Deus. Muitos de nós desejamos trabalhar na obra de Deus. Muitos de nós desejam ser usados tremendamente por Deus. Mas quando Jesus aniquila-se a si mesmo e toma a forma de servo para servir ao reino, para sofrer pela igreja, para pregar o evangelho, Cristo renunciou. Se você deseja ser servo de Deus, se você deseja ser usado por Deus, se você deseja abalar esta terra pela pregação do evangelho, é necessário renunciar. Não existe servo que não renuncie. O próprio Paulo é um exemplo disso. Porque para pregar o evangelho, ele renunciou. Ele renunciou àquilo que dava prazer para ele. Ele perseguia os cristãos até o dia em que Deus teve um encontro com ele e disse: Paulo, Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele tem esse encontro com Deus, Paulo ele decide agora renunciar tudo aquilo que ele fazia de errado para agora obedecer às ordens de Deus. Se você deseja ser servo, é necessário entender, vai ter que renunciar, vai ter que renunciar, vai ter que deixar para trás aquilo que não agrada a Deus, vai ter que deixar no chão aquilo que está deixando você longe da presença de Deus, vai ter que deixar para trás aquilo que muitas vezes te impede de orar, o que te impede de ler a Bíblia, o que te impede de jejuar. Deus está dizendo: olha, é melhor deixar para trás. Se falou na minha presença, eu quero ser servo. Olhou para o pastor e disse: pastor, eu quero ser usado. Pastor, eu quero a oportunidade. Pastor, eu quero ser usado na presença de Deus. Aí Deus está dizendo: ei, quer ser usado? Renuncia. Renuncia o pecado, renuncia aquilo que te afasta de Deus, renuncia aquilo que deixa a presença de Deus longe de você. Porque é fácil, meus irmãos, é fácil ser um cego incrédulo. Chega do jeito que quer, fala do jeito que quer, fala o que quer, não obedece e ainda quer ser usado por Deus. Mas Deus está dizendo: não é assim que funciona, não é desse jeito. Quer ser servo, tem que orar, tem que padecer, tem que buscar, tem que sofrer por esta igreja. Aleluia. Se você deseja ser servo, ser usado por Deus, levante a tua mão, glorifique ao Senhor nessa noite, porque Ele vai te capacitar, Ele vai te usar, Ele vai te dar vitória. Glória a Jesus. Santo é seu nome. Glória a Deus. Ele renuncia e decide ser servo e se faz semelhante aos homens. Cristo se tornou semelhante a mim e a você. Glória a Deus. Ele se tornou semelhante aos homens. Sabe o que isso quer dizer? A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. A Bíblia diz que Jesus foi um homem de dores. Há muitas vezes nós olhamos para nossas dores, olhamos para aquilo que nós estamos enfrentando, mas lá atrás a gente diz: Senhor, eu quero que o teu nome brilhe na minha vida. Eu quero ser usado por ti. Mas se esquece que quando Jesus se fez semelhante aos homens, ele padeceu, ele sofreu. Chamaram ele de endemoniado quando ele estava salvando pessoas.
Aí você olha para a tua história, olha para a tua vida e diz: Senhor, por que ninguém está me valorizando? Aleluia. Por que ninguém acredita no meu chamado? Por que ninguém acredita no meu ministério? Porque muitos não dão valor para mim. Meu irmão, Deus está dizendo para pessoas aqui: podem até dizer coisas ruins sobre você. Podem até dizer: você não pode, você não consegue, você é endemoniado. Mas Deus está dizendo: o que eu te chamei, eu garanto. Aleluia. Se eu te chamei, eu garanto. Amém, Jesus. Porque você está sofrendo pela minha palavra. Você está sofrendo pelo meu evangelho. Você está sofrendo pelas escrituras. E quando Cristo se fez semelhante aos homens, Ele sofreu. Então, se você quer ser semelhante a Cristo, você vai sofrer. Vai passar por tribulação. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se quiser ser servo de Deus, se quiser ser semelhante a Cristo, vai ser necessário carregar a cruz, assim como Cristo também carregou. Vai ser necessário se crucificar, assim como Paulo disse: eis que eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vai ser necessário padecer, passar tribulação, ser até chicoteado, aleluia. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te entregar aqui nessa noite. Cristo carregou a cruz, Cristo foi com seus pregos nas mãos, Cristo sofreu, mas Cristo morreu e ressuscitou e está à direita de Deus, aleluia. Se você sofre pelo evangelho, se você passa tribulação por causa do evangelho, pode ficar quieto, meu irmão, fique em paz, porque o Deus que faz você passar pela tribulação, Ele também vai te glorificar, Ele também vai te dar vitória, Ele também vai abençoar a tua vida. Aleluia. Cristo se fez semelhante aos homens e sofreu. Se você quiser ser semelhante a Cristo, você vai também passar por dificuldades. Versículo 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha os sentimentos que Paulo está pedindo que esse povo tenha. Não é o seu sentimento, não é a sua vontade, não é o seu querer. Paulo está dizendo que deve prevalecer em você é o sentimento de Cristo, são os pensamentos de Cristo. Se você tem o sentimento e o pensamento de Cristo, vai ser formado em você também o caráter de Cristo. O que ninguém vê, o que ninguém vê. Aleluia, Deus. O que ninguém vê é o que está por dentro. Sentimento, pensamento. Isso ninguém vê, meus irmãos. Isso ninguém vê. Mas o que Cristo está dizendo, Cristo está dizendo, o que ninguém vê é o que está por dentro. O seu sentimento, o seu pensamento, aquilo que o homem não vê, eu vejo. Aleluia, Deus. Quando Deus fala para Samuel, lá no Velho Testamento, nós podemos conectar aqui com este texto. Ele diz: olha, Samuel, você está olhando a aparência, mas eu vejo o coração. O que o homem não vê, eu vejo. Aí Paulo está dizendo para esses irmãos em Filipos: olha, eu quero que mudem em vocês o que está por dentro, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém olha, aquilo que muitas vezes você não revela para ninguém. Cristo está dizendo: eu quero que isto seja como os meus sentimentos, como os meus pensamentos, como o meu querer. Porque o caráter por fora, todo mundo vê, meus irmãos. Você pode ter um falso caráter, você pode ser falso,
Mas Deus está dizendo: o que eu quero que mude em você é o seu pensamento, é o seu sentimento. Para por fora você ter os sentimentos e o caráter de Cristo. Deus está dizendo: por dentro tem os meus sentimentos, por dentro tem os meus pensamentos, e por fora vai ter meu caráter revelado na tua vida. Será que você pode adorar o Senhor nessa noite? Porque Ele está dizendo: eu quero mudar por dentro, eu quero mudar o coração, eu quero mudar aquilo que muitas vezes fica em sua mente. É por isso que Davi vai dizer no Salmo 19: olha, Senhor, eu quero que o Senhor mude meus pensamentos, muda os meus pensamentos, muda aquilo que ninguém está vendo, muda aquilo que muitas vezes eu não revelo para ninguém. Deus está dizendo: eu quero que os meus sentimentos estejam dentro de você. Os meus pensamentos, os meus sentimentos são pensamentos, são sentimentos de paz, são sentimentos de alegria, aleluia, são sentimentos de aventuras na minha presença. Glória a Deus, porque tem muitas aventuras no mundo, tem muitos prazeres no mundo que nos trazem emoção, mas Cristo está dizendo: eu não quero emoção, eu quero sentimento. Sabe qual é a diferença, meu irmão, de sentimento para emoção? Emoção, eu rodo aqui, eu pulo aqui, eu dou glória aqui, é a coisa do momento, é a emoção. Mas Deus está dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Emoção é coisa do momento, sentimento é coisa que permanece, é coisa que vai além, não é coisa somente do momento. Deus está dizendo: tenha o sentimento de Cristo, que isso possa permanecer na tua vida, que não possa ser somente uma emoção. Faz parte, meus irmãos, se emocionar na casa de Deus, faz parte se alegrar na casa de Deus, mas tenha certeza e observe que Deus quer te levar a um nível maior. Deus não quer te deixar somente na emoção, Deus não quer somente crentes emocionados, crentes de momento, crente que só glorifica aqui, não. Deus quer dentro de você o sentimento. Se você tem sentimento, você adora aqui e adora na rua, você adora aqui e adora em casa, você adora aqui e adora no trabalho. É por isso que Cristo está dizendo: tenha o meu sentimento. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, deixa ele também brotar no teu coração. Esses os sentimentos que Paulo está pedindo que este povo tenha. O sentimento de Cristo. No versículo 6 ele fala do sentimento de renúncia. E esse é o primeiro sentimento, a renúncia. Agora ele vem falar de um segundo sentimento. Versículo 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. É o segundo sentimento. Humilhação. Aleluia. Repita comigo: humilhação. A Bíblia não está dizendo neste versículo: alguém vai humilhar você. Porque alguém te humilhar é fácil. Eu posso te pregar aqui o microfone e falar coisas sobre você, te humilhar na frente das pessoas. É fácil você ser humilhado. É fácil alguém falar coisas sobre você. Mas Cristo está dizendo aqui: se humilhe você mesmo. Humilhe-se a si mesmo. Quem é humilhado, é fácil chorar. Para quem é humilhado, é fácil se quebrantar. Mas se humilhar é mais difícil, meus irmãos. E como o crente se humilha? É quando o crente reconhece que só Deus é soberano. É quando o crente reconhece que ele não é nada, e quem faz, quem manda, quem opera tudo é Deus. Alguém te humilhar é fácil, mas eu quero ver você se humilhar. Cristo não disse: aquele que for humilhado será exaltado. Não está assim na Bíblia. Na Bíblia está escrito: aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. Sabe como você se humilha? É na oração, é no jejum, é na leitura da palavra. Você renuncia a si mesmo, o seu eu, a sua vontade, os seus pensamentos.
o seu caráter, você renuncia, humilha-se a si mesmo, se coloca no chão, em pó e cinzas, e reconhece que o soberano é Deus. É humilhar-se a si mesmo. É o segundo sentimento que Paulo fala aqui. Deus deseja que a sua igreja se humilhe em sua presença. Deus deseja que a sua igreja se humilhe na oração. Passe horas de joelho. Volte a ter calos nos joelhos. Porque está na moda agora ficar com o celular na mão o tempo todo. Ficar o tempo todo conectado. E você olha para os seus joelhos, faz semanas que você não orou. Mas Deus está dizendo, eu quero uma igreja que volte a se humilhar na minha presença. Uma igreja que se humilhe. Quando você se humilha, a glória de Deus brilha sobre a tua vida. Porque não vai ser mais você, não vai ser a sua vontade. Você vai se humilhar e vai deixar Deus trabalhar. É a glória dele que vai brilhar na tua casa. É a glória dele que vai brilhar na tua família. É a glória dele que vai brilhar na tua vida. E o nome dele será glorificado. É necessária a humilhação. É o segundo sentimento. E agora, sendo obediente, continua no versículo 8, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele renunciou, ele se humilhou e agora vem a obediência até a morte e morte de cruz. Quando o crente renuncia, se humilha e obedece, ele é usado de uma maneira tão grande que o mundo vê a glória de Deus na vida dele. Cristo obedeceu até a morte e morte de cruz. Vamos fazer um relato da vida de Jesus, meus irmãos. Jesus veio, não teve espaço para ele nas manjedouras, não teve espaço para ele nas estalagens. Ele foi jogado na manjedoura. Cristo veio e foi perseguido. Cristo veio e foi caluniado. Cristo veio e foi tentado no deserto por Satanás. Mas Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. E porque muitas vezes você quer renunciar o seu chamado, não renunciar você mesmo, mas renunciar o seu chamado, por causa que estão tentando você, porque estão dizendo que você não vai conseguir, porque estão dizendo para você não tem mais jeito. Você está deixando de obedecer a Cristo por causa das coisas do mundo. Mas Deus está dizendo, seja obediente até a morte e morte de cruz. Seja obediente até a vinda de Cristo Jesus. Seja obediente até o fim. A Bíblia diz, aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Não é no meio do caminho, meus irmãos. Porque Cristo não largou a cruz no meio do caminho. Ele foi obediente até a morte de cruz. A caminhada foi longa, a caminhada foi difícil, a cruz foi pesada, ele estava sangrando, ele estava sentindo dor, mas ele foi obediente até a morte, e até a morte de cruz. Ele morreu crucificado, ele morreu levantado, ele morreu com os pregos nas mãos, sentiu dor,